Olá, meus queridos, estou de volta e trago para vocês hoje um novo tema chamado de regionalização do mundo atual. Lembre-se que quando se fala de regionalizar é dividir, agrupar ou estabelecer áreas que têm características comuns. E eu te disse que o espaço mundial sempre foi regionalizado ou dividido de acordo com os interesses de países que foram potências em um determinado momento da história da humanidade. Então, como nós vamos tratar da regionalização do mundo atual, nós temos que entender que em outros períodos já ocorreram diferentes formas de regionalização do espaço mundial. Por exemplo, durante a velha ordem mundial, ordem constituída pelo antagonismo entre o capitalismo e o socialismo, o espaço mundial era dividido em três mundos. O primeiro mundo formado pelos países capitalistas desenvolvidos, o segundo mundo formado pelos países socialistas e o terceiro mundo formado pelos países não alinhados. Mas alguns autores chegam a dizer que o terceiro mundo era formado pelos países subdesenvolvidos. E o que eram os países não alinhados? Eram países que queriam ser capitalistas, mas que não sofresse a interferência dos Estados Unidos, ou queriam ser socialistas sem sofrerem interferência da ex-União Soviética. E como a União Soviética deixou de existir em 1991, não tinha mais lógica você dividir o espaço mundial em três mundos, visto que o segundo mundo, que era formado pelos países socialistas, acabara de deixar de existir. Então, pela lógica, você teria o terceiro e o primeiro mundo. Então, essa regionalização cai, deixa de existir e surge uma nova divisão do espaço mundial. E essa nova divisão do espaço mundial vai criar dois conjuntos de países, de um lado chamados países do norte e do outro lado chamados países do sul. E quem compõe os países do norte são os chamados países desenvolvidos. Já o sul é formado pelos países subdesenvolvidos. Bom, essa classificação ela vai se basear principalmente na concentração de países no hemisfério norte. Então, quando você olha para o hemisfério norte, há o predomínio de países desenvolvidos, enquanto que no sul há o predomínio de países subdesenvolvidos. Está certo que o parâmetro não é a linha do Equador. Eu só te disse que essa classificação ela vai levar em consideração a forte presença de países desenvolvidos no norte, em detrimento da forte presença de países subdesenvolvidos no sul. Bom, então se ela não leva em consideração a linha do Equador, ela vai levar em consideração uma linha imaginária. Observa na figura, se eu fosse tracejar a linha do Equador, nós tínhamos uma linha reta que dividia o planeta em dois hemisférios, mas como o parâmetro dessa regionalização não é a linha do Equador, nós vamos ter uma linha imaginária que vai separar economicamente os dois conjuntos de países. Por exemplo, aqui eu vou ter a Austrália e a Nova Zelândia, que pertencem ao conjunto de países do norte, mas são países que estão localizados no hemisfério sul. Então, logo, não é a linha do Equador o parâmetro para dividir esses conjuntos de países. Bom, e segundo a ONU, há três níveis de desenvolvimento econômico. O primeiro nível é o nível que apresenta as economias desenvolvidas. O segundo nível apresenta as economias em transição e o terceiro nível apresenta as economias em desenvolvimento. Então, segundo a Organização das Nações Unidas, há três níveis de desenvolvimento econômico: as economias desenvolvidas, as economias em transição e as economias em desenvolvimento. Para a ONU, as economias desenvolvidas são formadas por aquele conjunto de países que tem um PIB elevado, há uma boa qualidade de vida e as desigualdades sociais são menores nesse conjunto de países. E também lá há um elevado domínio científico e tecnológico, e sem contar também que essas economias concentram boa parte das empresas multinacionais, são sede das grandes corporações financeiras. Então, isso daí dá a esse conjunto de países o status de economias em desenvolvimento. Por outro lado, nós vamos ter as economias em transição. E o que são economias em transição? São economias que estão deixando de ter o modo de produção socialista, estão migrando para a economia de mercado, ou seja,
seja, estão migrando para o modo de produção capitalista e é formado por 12 ex-repúblicas da antiga União Soviética. Então, são repúblicas que estão transitando do socialismo, ou seja, de uma economia planificada, para o capitalismo, que é uma economia de mercado. E, por outro lado, você vai ter também as chamadas economias em desenvolvimento. E essas economias em desenvolvimento geralmente são formadas por áreas que sofreram a colonização de exploração. A exemplo, o Brasil. O Brasil foi uma colônia de exploração de Portugal. Então, o Brasil está no status de economia em desenvolvimento. Muitas economias em desenvolvimento não diversificaram a sua economia, continuam produzindo basicamente commodities, e commodities são matérias-primas vendidas em larga escala para diferentes países do espaço mundial. Então, muitos países têm uma economia altamente dependente da venda de commodity. Mas, por outro lado, você vai ter também economias em desenvolvimento que são formadas por países industriais. Exemplo, o Brasil. Há uma forte presença da desigualdade social, o fosso é muito grande entre ricos e pobres, há uma pequena parcela da população extremamente rica e um grande número de pessoas que não consegue prover de forma satisfatória a sua própria sobrevivência. Bom, há também nesse conjunto de países uma grande dependência econômica, científica e tecnológica em relação aos países desenvolvidos. Então, como essas economias não produzem conhecimento, não têm uma produção científica tão elevada, então boa parte dos produtos e insumos que a população necessita acaba sendo adquirida dos países desenvolvidos. Tranquilo? Então vejam, segundo a ONU, quanto ao nível de desenvolvimento econômico, nós temos 3 níveis: as economias desenvolvidas, as economias em transição e as economias em desenvolvimento. Tranquilo? Bom, e por fim, eu trago aqui a definição de países emergentes, tá bom? Então, país emergente, olha a ideia, emergente é um país que está crescendo, é um país que vai deixar o status de país subdesenvolvido, que quem sabe no futuro ele possa galgar crescimento da sua economia, aliado a indicadores sociais que poderá levar esse país ao status de país desenvolvido. Bom, quando se fala do conjunto de país emergente, você vai ter um conjunto heterogêneo. Heterogêneo significa desiguais. De um lado, você tem uma grande parcela de países que são produtores de commodities, mas do outro lado você tem alguns poucos países que são industrializados, como o Brasil, o México, a Turquia, a África do Sul, a Rússia, a China, Índia e Coreia do Sul, que formam esse conjunto mais seleto de países que já têm um nível de desenvolvimento bem maior do que o restante de países. Tranquilo? E para finalizar esse primeiro contato, ou melhor, esse contato na aula de hoje, eu deixo para vocês a atividade da página 55. Então, lá na página 55, você tem uma atividade chamada de olho no mapa. Então, você vai interpretar o mapa e vai resolver as questões 1 e 2, tá bom? Valeu pelo contato e até a próxima.